Se você abrir qualquer portal de notícias hoje, vai ver a mesma coisa. Israel atacando posições ligadas ao Irã, Irã prometendo resposta, Estados Unidos se movimentando. Mas existe um problema na forma como isso está sendo explicado, porque tratar esse conflito como algo recente é ignorar completamente as camadas históricas, ideológicas e religiosas que construíram essa tensão. Isso não começou ontem e definitivamente não vai terminar tão cedo. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa reconstruir essa história do zero. A maioria das análises simplifica isso como Israel versus Irã, mas isso é uma redução extremamente pobre. O que está em jogo aqui envolve disputa por hegemonia regional, controle de rotas estratégicas, influência religiosa, guerra indireta através de milícias e uma disputa ideológica profunda entre modelos de mundo. E quando você junta tudo isso, você percebe que não é só um conflito, é um sistema de conflito. Vamos organizar isso cronologicamente. Na antiguidade, a Pérsia atual, Irã, não era inimiga de Israel. Muito pelo contrário. O Império Persa foi responsável por derrotar a Babilônia, permitir o retorno dos judeus à sua terra, financiar a reconstrução de Jerusalém. Isso não é opinião, isso é registro histórico. Ou seja, o Irã já foi essencial para a sobrevivência de Israel. Agora corta para o século XX. Até 1979, Irã e Israel mantinham relações diplomáticas e cooperação estratégica. Sim, eles eram aliados modernos. Então a pergunta real não é por que eles se odeiam. A pergunta é, em que momento isso virou uma rivalidade estrutural? A resposta está na Revolução Iraniana. Antes de 1979, o Irã era governado pelo Shah alinhado ao Ocidente. Depois da Revolução, o país se transforma em uma república islâmica baseada no xiismo político. E aqui entra um ponto crucial. O novo regime iraniano não vê Israel apenas como um adversário político, mas como uma entidade ilegítima. Israel passa a ser chamado de regime sionista, e sua existência passa a ser rejeitada como princípio ideológico, ou seja, o conflito deixa de ser diplomático e passa a ser existencial. O Irã raramente confronta Israel diretamente. A estratégia é muito mais sofisticada. Ele opera através de uma rede de influência. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e na Síria. Isso permite ao Irã atacar sem assumir diretamente, pressionar Israel em múltiplas frentes, manter conflito constante sem guerra total. É uma estratégia de cerco progressivo, não é guerra aberta, é desgaste contínuo. Agora entra o fator que muda completamente o jogo. Estados Unidos. Israel é o principal aliado americano no Oriente Médio. Enquanto isso, o Irã é visto como um dos maiores adversários estratégicos do ZWA. Isso cria uma dinâmica perigosa. Qualquer escalada entre Irã e Israel tem potencial de puxar os Estados Unidos para dentro. E quando isso acontece, o conflito deixa de ser regional e passa a ter impacto global. Existe um ponto que intensifica tudo isso: o programa nuclear iraniano. Israel acredita que o Irã busca desenvolver armas nucleares. O Irã afirma que seu programa é para fins civis. Mas Israel já deixou claro, não vai permitir que isso aconteça. Isso abre um cenário crítico: ataques preventivos, retaliações e possibilidade de escalada rápida. Esse é, hoje, um dos pontos mais perigosos do mundo. Agora, entrando na leitura bíblica, mas com responsabilidade. Algumas interpretações associam o Irã à antiga Pérsia, citada em textos como Daniel e Ezequiel. Em Ezequiel 38, existe a descrição de uma coalizão de nações que se levantariam contra Israel. Entre elas, aparece a Pérsia,
Isso é frequentemente interpretado como uma possível conexão com o cenário atual. Mas aqui é importante deixar claro: isso é interpretação teológica, não uma confirmação direta de eventos atuais. Ainda assim, é inegável que muitas pessoas olham para o cenário atual e enxergam paralelos com esses textos. Agora junta tudo: rivalidade ideológica, guerra indireta, influência global e alianças militares, tensão nuclear. Isso cria um ambiente altamente instável. Não precisa de muito para escalar. Um erro de cálculo, uma resposta exagerada, um ataque fora de controle, e o cenário muda completamente. O ponto não é prever o futuro. O ponto é entender o presente com clareza. Porque quando você entende as camadas desse conflito, você percebe que isso não é um evento isolado. É o resultado de décadas e até séculos de construção. E talvez a pergunta mais importante não seja: isso vai virar uma guerra maior? Mas sim, o mundo já está entrando em uma fase onde esses conflitos são inevitáveis? Se você curte esse tipo de análise mais profunda, sem simplificação, deixa o like e comenta aqui. Você acha que isso ainda é um conflito controlado? Ou já saiu do controle há muito tempo?